Boa noite a todos, que nos sintamos felizes por estarmos reunidos para estudarmos mais um trecho do Evangelho de Jesus, que com certeza irá reforçar a nossa fé, a nossa esperança de processarmos a nossa caminhada de mão dadas rumo à nossa evolução. Falaremos esta noite sobre o tema Não Separeis o que Deus juntou, que é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos coloca em seus escritos maravilhosos postulados para uma reflexão que deveremos fazer em função das maravilhas que surgem das uniões matrimoniais e que muito servem e valorizam as nossas oportunidades reencarnatórias. E vamos nos remeter num diálogo em que Jesus travava com os fariseus, que a todos os instantes estava tentando para que ele caísse em contradição. E assim perguntam a Jesus: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus, na sua sabedoria, lhes diz o seguinte: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, Deus, os criou macho e fêmea. Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E os fariseus continuaram: mas por que então ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Ou seja, que pudesse liberar, romper a relação matrimonial. Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. No começo da criação dos espíritos, em que Deus declarou que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, melhor, Jesus, e desposa outra mulher, comete adultério também. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Nós vamos enxergar nesse diálogo, em casos de adultério, tanto na situação de Moisés, quanto na situação da resposta de Jesus aos fariseus, que estava aí a aplicação de uma lei civil, de uma lei que regulasse, disciplinasse os comportamentos conforme a época em que ela estava sendo aplicada à civilização, aos homens. E as leis civis se modificam com o passar dos tempos, se adequando à evolução da civilização. E aí nós vamos analisar que a lei de Moisés, ela prescrevia até a lapidação em casos de adultério. Já Jesus declarou que aquele que despede sua mulher, desposa outra, comete adultério. E aquela mulher, se outro homem desposá-la, também este homem estará cometendo adultério. Mais uma vez, nós vemos aí o enunciado da aplicação de uma lei civil, que eram leis apropriadas. E elas serviam como se fosse um freio para evitar a separação dos casais, motivadas por desentendimentos, ainda devido à dureza do coração, que hoje nós enxergamos nos tempos atuais,
Imaginemos no tempo de Moisés, no tempo de Jesus. E é assim que não devemos confundir as leis civis com a lei divina. A união matrimonial baseada na lei do amor. Quando se desfaz o matrimônio, é porque a lei do amor já não está sendo mais cumprida, já foi esquecida. E aí entra a necessidade das leis civis, do divórcio. Mas nós vamos então enxergar na união de um casal a formação de uma família. Este berço tão favorável a que espíritos reencarnantes encontrem a paz ou não para cumprir mais uma jornada. E aí nós vamos enxergar também que há duas espécies de família. Aquelas famílias unidas pelos laços espirituais, que são prazerosas as relações, que se purificam, que perpetuam no plano espiritual, nas várias oportunidades em que as almas reencarnam, que os espíritos reencarnam. E as famílias formadas pelos laços consanguíneos. Apenas pelos laços consanguíneos. Que muitas vezes se desfazem, não necessitando de umas 2 ou 3 encarnações, se desfazem na reencarnação presente. Então podemos enxergar que a verdadeira família é a família que é unida pelos laços espirituais. Porque nós encontramos aqueles espíritos que encarnam numa mesma família, eles podem estar se sentindo próximos, felizes, são espíritos simpáticos, que estão ligados por encarnações anteriores, relações anteriores, e que se sentem felizes pela afeição que sentem, pela simpatia que sentem, em estarem presentes em mais uma jornada terrena. Por outro lado, também pode acontecer de que espíritos que não são simpáticos, que são contrários, que têm dívidas, que ainda trazem resquícios de relações anteriores malfadadas, que essas antipatias também conquistadas em encarnações passadas, se fazem presentes numa oportunidade em estarem juntos numa mesma família, para se reajustarem. E aí então, por isso que nós encontramos casais felizes, encontramos pai e filhos que não se olham, irmãos que não se entendem, casais que se desajustam facilmente. E às vezes encontramos pessoas que não são da mesma família consanguínea, mas que dão pulos de alegria quando se encontram. Estão fazendo até muita festa, né? Porque a família, como já disse, ela é esse núcleo aonde são oferecidas oportunidades para o reajustamento, onde são recebidos bebês, crianças, espíritos eternos em evolução, que devido à lei do esquecimento, necessitam de toda a proteção dos pais para que haja o progresso em sua jornada. Nesse emaranhado de confusão que é o processo reencarnatório de esquecimento de todas as faculdades que o espírito necessita na carne, ainda não sabe falar, não sabe distinguir as coisas, não anda, precisa do auxílio dos pais para se alimentar, para tudo, enfim. E espera que isso seja lhe dado, lhe ofertado num ambiente seguro,
harmonioso. Daí a importância da família, que, segundo Joana de Ângeles, é um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social ou a sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Como nós dissemos, o reajustamento se faz necessário nesse clã, que é a célula base da sociedade, da civilização. Então há uma programação anterior a isso. E Emmanuel responde no Consolador, na pergunta 175, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então preponderam os elos do amor, fundido nas experiências de outras eras, e igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então aqueles momentos afetuosos, onde o amor marcou profundamente almas afins, almas felizes, eles se verificam em encarnações futuras. Do mesmo modo que essa felicidade se repete, as angústias marcadas pelo ódio, pela vingança, pelo orgulho, também se fazem presentes. E aí na família está a oportunidade de se exercitar a solidariedade fraternal para que no futuro haja somente alegrias e que seja esquecido as situações danosas que o orgulho remete espíritos em evolução a atrasarem-se demais em suas jornadas. É muito sério o compromisso conjugal. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? O que devemos fazer? Como devemos nos comportar no lar, neste instituto em que devemos respeitá-lo, devemos entender o porquê de nós estarmos na terra, o porquê de nós termos filhos que às vezes não são aquilo que nós esperássemos em questões comportamentais. Por que esposas difíceis? Por que esposos difíceis? Basta prestarmos atenção e aí adotarmos procedimentos que vão levar os casais a cumprir seus deveres. Sempre que houver o respeito e o carinho mútuo de ambos os cônjuges, entendendo os desígnios importantes que é o lar, quando um perigo ameaçar essa felicidade que se instala, há necessidade da percepção, da vigilância, há necessidade da prece, e os casais encontrarão ali, nos preceitos evangélicos, na elevação dos pensamentos, as suas defesas, para que a harmonia do lar não seja conturbada, para que momentos em que a raiva possa querer se instalar e
virar um turbilhão de consequências, cesse no início. Porque muitas situações, quando um dos cônjuges sai fora do caminho correto, se transvia, faz com que o outro assuma uma tarefa difícil, penosa. Só que como a doença purifica o espírito, essas angústias, o bem suportar, a volta do entendimento, também vai trazer uma iluminação para que a união desse casal seja fortificada, seja fortalecida. E aí, a família possa falar mais alto. A responsabilidade com os espíritos que aceitamos na programação reencarnatória no plano espiritual, que aceitamos sob os nossos cuidados, possam não ser abalados por ações nossas, por desregramentos, que não levam a nada depois de analisados corretamente. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Podemos fazer tudo, mas tudo não nos é lícito fazer. A nossa consciência estará sempre alerta, indicando aquilo que é correto. Indicando que momentos em que a paixão possa se abater sobre nós, são momentos que passarão e que deixarão rastros terríveis no relacionamento do casal. E esse dever, onde começa? O dever principia para cada um de vós do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então é sempre interessante nós nos colocarmos na posição do outro, do nosso cônjuge. Como eu estaria me sentindo por uma palavra mal colocada, por uma atitude que eu condenaria em outros casais, mas esqueço e realizo? E se fosse ao contrário? Sempre importante nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Então aí nós começamos a fazer algumas reflexões. Reclamamos da esposa, as esposas reclamam dos maridos, mas quem é nas leis do destino o marido faltoso? É aquele mesmo homem que um dia foi inclinado à crueldade e à mentira. E hoje, em nova união, em nova oportunidade, no íntimo do seu ser, aquelas lembranças fazem com que ele assuma este comportamento, por ainda não entender a necessidade do perdão. E aí é que está a oportunidade do reajuste, se houver o entendimento. E a esposa desequilibrada? Quem é a esposa desequilibrada? É aquela mulher que certa feita relegamos à necessidade e à viciação. Lei de ação e reação. Nada nos acontece por acaso. Não podemos nunca nos colocarmos como vítimas. Em algum lugar no passado está localizada a nossa parcela de culpa daquele comportamento que nos agride na encarnação presente.
E quem são os filhos problemas? São aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhe o sentimento. Quantas traições, quantas atividades, ações enganosas que podemos ter feito em encarnações passadas, ferindo sentimentos, magoando pessoas, passando para trás em negócios, e que, analisando esses fatos, no plano espiritual, nos sentimos envergonhados e acordamos numa situação de recebê-los como nossos filhos e repararmos esses erros. E aí, esses filhos vêm no seu íntimo também, em algum lugar da sua consciência, cobrando, mesmo que não saibam porquê, cobrando aquela falta pretérita. Se foram roubados, vêm querer tapear o pai, gastar o dinheiro do pai com coisas não produtivas, dar ao pai responsabilidades, compromissos que ele não consegue assumir. Tudo tem uma relação. E essas oportunidades devem ser analisadas para que possamos encontrar o caminho da reconciliação, para que não possamos adiar por mais uma vida, mais uma encarnação, o acerto, o ajustamento dessas faltas, que muitas vezes se perpetuam. E o casamento, essa vivência que dois seres, homem e mulher, duas criaturas, eles aceitam essa união e que dependem uma da outra, e que é maravilhosa a assistência em que ambos possam depositar através da ajuda, da compreensão, se entendendo. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, destacamos o seguinte trecho: em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Como é bom ver o companheiro ou ver a companheira crescer, estudar, aprender uma atividade doméstica, aprender a fazer aquele bolo que gostamos, trabalhar, assumir parte das responsabilidades financeiras domésticas. Como é maravilhoso entender esse crescimento, admirar, incentivar, gostar que o outro cresça também. Tem casais em que, quando a esposa principalmente, que a mulher vem ganhando espaços, cada ano que passa, na sociedade, no campo do trabalho, conquistando cargos importantes, com competência, mas tem marido que age como aquele que, quando vai assistir o filme do Tarzan, torce para o jacaré. Quer que a esposa se dê mal, que a esposa seja demitida para ficar em casa. Tem que ser o contrário. Incentive a parceira, incentive o parceiro. É importante o crescimento. Quem não se sente importante? Quem não se sente quando recebe um elogio?
uma palavra de carinho, quem não se sente bem. E Joana de Ângeles vem reforçar isso, dizendo que a amizade, ela é muito importante no relacionamento do casal. Porque alguns casais se encontram acidentalmente. Porque não há um motivo para a união, mas tem que haver um começo. Então esses casamentos acidentais, encontro de almas inferiorizadas, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual, não tem dívida, mas tem que ter um começo. E daí nasce os compromissos para encarnações futuras, que podem evoluir para compromissos felizes ou compromissos infelizes. Porque aí caímos nos casamentos provacionais. A maioria, segundo a literatura pesquisada, a maioria dos casamentos são provacionais, onde acontece o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Nas obras subsidiárias, a gente encontra vários relatos de situações situações malfadadas, em que há necessidade de novas oportunidades de união, de recomeço, para que sejam refeitos, reajustados alguns desentendimentos, marcados pelo orgulho, pelo ódio, pela traição. E aí acontecem esses casamentos provacionais. Há também os casamentos sacrificiais, onde apenas um dos cônjuges é uma alma iluminada e que aceita o compromisso da união com uma alma inferiorizada, com o compromisso de fazê-la evoluir, fazê-la encontrar o caminho. Aí a gente começa até a perceber alguns casos que a gente conhece de alguns casamentos. Fala, é verdade, né? Como que a pessoa tem essa pureza, essa paciência, um não parece nada com o outro, mas acaba que lá no final, quando os dois já estão branqueando os cabelos, que nem lembra mais aquele ímpeto da juventude, o casal reajustado, aquela alma menos evoluída que a outra, que teve um compromisso mais sério, se reencontra com o caminho do bem. E aí, o sucesso da empreitada dessa alma iluminada. Há também os casamentos afins, já em menor número, reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Almas que já se entenderam, que estão ainda necessitando de alguns ajustes, mas que na programação reencarnatória, dada a amizade, dada a afeição, sem muitos problemas a serem resgatados, se unem, se prometem para a união da encarnação terrena. E esses, aqui, na ordem da hierarquia, que nós devemos olhar e aspirar, os casamentos transcendentes, onde acontece a união de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Casais que trabalham com amor, que vivem com amor, que criam seus filhos com amor e que realizam obras em prol de grande parcela da humanidade. Com esse objetivo, essas almas impulsionam também o adiantamento dos espíritos que estão neste planeta. Mas como nem tudo é um mar de rosas, deveremos falar também dos problemas conjugais.
Porque almas em processos de regeneração dos seus sentimentos, de resgate de faltas dos passados, nem sempre mantém o equilíbrio em tempo integral. E aí alguns problemas podem estar interferindo nesse relacionamento, como o ciúme, a infidelidade e principalmente a influência espiritual na vida conjugal. Se não houver confiança, se não houver respeito, aquele carinho, que é uma coisa que é paulatinamente que se adquire, é na demonstração da convivência no dia a dia, em todas as atividades, por mais simples que sejam. Se não houver isso, o ciúme pode ser estabelecido por banalidades. Podem vir brigas, discussões, e que geram um princípio do oportunismo de espíritos obsessores, que sentem prazer nas vibrações que são emanadas quando tem uma discussão, quando tem um sentimento menos nobre, assolando o lar, que jamais deveria estar acontecendo essas situações num lugar em que já vimos no início, que é o palco onde será recebido espíritos em processo evolutivo, que nós nos comprometemos a dar todos os ensinamentos básicos para que haja o progresso. E às vezes o ciúme desperta uma revolta que ficará muito mais difícil para voltar ao eixo. A infidelidade, quando o homem e a mulher decidem casar-se, assume o compromisso de cultivar a felicidade por toda a vida, mas muitos não cumprem. Uns pela natureza, pelos costumes enraizados de outras épocas, de outras encarnações, pelas companhias de encarnados e desencarnados, e que podem ser levados à prática da infidelidade, que é a ruína de muitos lares. E a influência espiritual vem nos explicar que muitos casamentos fracassam devido à ação dos espíritos. Espíritos obsessores que nem sempre têm uma razão direta para querer que se instale um processo de destruição da harmonia do casal, mas que sentem prazer na desarmonia de qualquer pessoa, que se alimentam, que vampirizam esses fluidos emanados dos sentimentos de angústias, de ódio, de vingança, e que manipulam os pensamentos através da imposição de ideias fixas, para que aquele cônjuge, que nem está pensando num processo de estabelecer um processo de infidelidade conjugal, mas de tanto a ideia fixa do obsessor, ele começa a pensar, a aceitar a possibilidade. Para o obsessor, resta apenas encontrar o outro lado que também vai facilitar. E começa também a pesquisar uma alma afim, com os mesmos sentimentos, a buscas pelos prazeres sensuais, e aí ajeita-se a união dessas duas almas que vão sofrer muito e que vão causar muitos sofrimentos também. E aí,
Em determinado ponto, aquele casal sente-se uma paixão e começa a sentir uma felicidade naquela relação. Aí, o espírito ou espíritos obsessores, não é isso que eles queriam era a tristeza, eles queriam a ruína, queriam sentimentos menos puros, mas está havendo alegria, então vamos fazer agora causar a decepção. Aí causa a decepção. Aí vem a depressão, quando não vem tragédias muito sérias, quando não vem suicídio, assassinatos, enfim, a vigilância mútua do lar deve estar sempre em primeiro plano. Falando essas coisas, a gente começa a ver que é o que mais tem na sociedade. E o casamento ele deve ser uma oportunidade em que uma alma auxilia a outra. O compromisso assumido é com vistas ao futuro. Então, aquele auxílio de uma alma a outra é importantíssimo. A observação das leis divinas, aquele sentimento que o coração cala mais alto, não as posses materiais, mas sim o desejo de crescer juntos, o desejo de formar os filhos, de estudar, de dar um conforto até material para os filhos. Todo pai não deseja que o filho passe alguma necessidade que porventura ele tenha passado. Então é natural esse auxílio também dentro da família, dentro do lar. Como conseguimos isso? Como conseguimos um lar harmônico, um lar saudável, com as pessoas da família se respeitando? A doutrina espírita nos dá esse alento, essa beleza que é o culto do Evangelho no lar. Que quando a família assume esse compromisso, pouco a pouco vão sendo retirados qualquer tipo de influenciação negativa que venha a querer desestruturar, desarmonizar esse lar. Então esse lar funciona também como uma escola. Escola de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados que possam estar influenciando nossas vidas. Então fazer o Evangelho do Lar, uma página que pode ser na sequência, uma leitura de harmonização, a família reunida com a jarra de água, a explanação, a participação de todos, desde a leitura, a prece, da explanação, numa pequena discussão do trecho evangélico lido, depois aproveitar a água fluidificada, pedindo em favor de todos os vizinhos daquele quarteirão, para que os mesmos benefícios que desejamos para nós possam também ser levados e tocados no coração dos nossos vizinhos. Vamos estabelecendo condições da nossa família estar cada vez mais forte, estar cada vez mais solidária nos princípios a que nos comprometemos no planejamento espiritual. E às vezes nós nos cobramos, né? Somos espíritas e vamos contar o caso de uma espírita, uma senhora já, Dona Flauzina, que atendia na casa espírita, que participava das obras assistenciais da casa espírita, mas que tinha um problema em sua casa. O seu marido era um esposo
que gostava dos filhos, que tratava bem os netos, não tinha vícios, mas tinha um gênio muito difícil. E esse gênio difícil fazia com que os dois discutissem muito. Às vezes, chegando a agressões por palavras, nada físico. Mas Dona Flauzina dizia que o Espiritismo lhe dava muita força. Se não fosse a doutrina espírita, ela não tinha força para aguentar aquele estorvo. Mas ela tinha que resistir, porque ela ia até o fim, aguentando aquele estorvo. Porque ela queria cumprir o compromisso dela. E depois, nunca mais viver juntos. E assim, após 48 anos de convivência conjugal, Dona Flauzina desencarna. E pelas atividades que desenvolvia, se vê no plano espiritual, analisando a sua ficha de tarefas realizadas junto com um meigo mentor. E aí, ele realça as suas realizações. Muito bem, Dona Flauzina. Assídua na casa espírita, trabalhadora nas tarefas assistenciais, mas teve um problema no lar. Não, mas eu fui fiel no meu lar. Eu fui fiel, eu sempre fui respeitoso com meu esposo, com meus filhos. Sim, mas o compromisso não foi cumprido. Como não foi cumprido? Eu aguentei, suportei. Mas é esse o problema. Suportou. Não fez nada além de suportar. Não usou da caridade para calar quando ele estava nervoso e aproveitar uma oportunidade para ir pouco a pouco dando-lhe confiança para que processasse a sua mudança. Por isso, Dona Flauzina, devemos explicar que aquele comportamento raivoso, intempestivo, era um reflexo do que ele havia passado com a senhora em encarnações passadas, que o deixou com todo esse temperamento amargurado. Foram ações suas em vidas passadas que o deixou com esse comportamento. Então, o reajustamento que deveria acontecer no lar, o compromisso assumido, era justamente esse, Dona Flauzina. Era de, com a paciência, com a caridade que aprendeste na doutrina espírita, fazer com que todo esse mau gênio fosse aliviado e que ele se recuperasse dos traumas do passado. Mas não tem problema. Vamos programar uma nova reencarnação em que vocês virão juntos novamente para se casarem, formarem uma família. Então, gente, aproveitem, vamos nos reajustar enquanto é tempo, porque é a função. O casamento existe para isso. Vimos lá os tipos de casamentos, onde o mais comum são os provacionais. Então, a não ser que alguém aí esteja até atrapalhando o vizinho de trás com as asas, né? Tem algum anjo ou uma anja, né? A maioria de nós nesse planeta temos muitos reajustes a fazer. E esses reajustes, não precisamos olhar, eu tenho que ser bonzinho com o meu chefe, não, é com a família. É com o irmão, é com o pai, é com a mãe, é com o filho, com a esposa. Muito lá, raramente com o primo. É ali quem está perto mesmo. Então, nós devemos aproveitar essas oportunidades. Somos espíritas, sabemos por que estamos nesse planeta. Sabemos por que reencarnamos na família. Então, Jesus
deixou esse ensinamento sábio: tomai sobre vós o meu jugo. E é assim que nós podemos aproveitar esses ensinamentos e analisar em que ainda precisamos melhorar a nossa conduta, nosso relacionamento. Sempre é tempo. Já somos tradicionais trabalhadores da última hora, né? Por que não podemos ser o cônjuge da última hora também e melhorarmos o nosso relacionamento? Vamos refletir, que assim seja.